nosso convidado chegou, o Agnello. Eu vou colocar ele aqui na tela para a gente ouvir a opinião dele sobre o Brasil e as coisas. Tudo bem, Agnello? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Ana? Prazer grande falar com vocês. Bem-vindo, Agnello. Ô, Miguel, só antes aqui eu quero trazer 3 comentários rapidinho, enquanto a gente está aqui, antes de começar a entrevista. Esse aqui, não sei se vocês já trouxeram, do James. Yara, Ana e Miguel, boa tarde. Deixar meus parabéns para o Miguel pelo artigo de hoje, que versa sobre o resultado das eleições. Abraço. Aí, obrigada ao James. Também a Leila, que está de aniversário, ela está sempre aqui com a gente, a Leila Araújo, deixar os parabéns para ela. No Brasil ainda é o meu aniversário, 10/10. Dia mais lindo do... Parabéns para a Leila. E também aqui um superchat que chegou falando o seguinte, do Eric. Obrigada, Eric. Boulos pode ter problema por ter acusado Nunes de Caixa 2, sem provas. Então, ficou aí esses comentários. E a gente começa a entrevista aqui agora com o Agnello, né? O ex-governador Agnello. Muito bem. Agnello, eu queria a opinião sua sobre esse caso trazido à tona hoje pelo site Conjur, sobre essa propina paga pelo governo americano à Lava Jato, uma propina de quase 3 bilhões de reais. O editor do livro do Eduardo Apio, que o Apio também coloca isso no livro dele. Isso. Ele até mandou para mim, no final do livro, tem uns quadros, uma tabela com as multas pagas pela Petrobras e outras empresas brasileiras ao governo americano. Gui, sobe lá, coloquei no nosso grupo. Sobe lá. Você tem aqui, você teve várias sanções civil, sanção civil, sanção penal, sanção administrativa. O total de valores deu 5,58 bilhões de dólares, né? O que dá mais de 20 bilhões de reais são os valores pagos pela Petrobras dos Estados Unidos, Agnello. Então, e aí essa matéria do Conjur traz uma tese de doutorado de um professor de uma Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que compilou uma série de documentos e dá um destaque a esses valores pagos pela Petrobras, e ele conclui na tese que esses valores pagos foram pagos com a ajuda da Lava Jato. A Lava Jato, ela subsidiou o tempo inteiro o Departamento de Estado dos Estados Unidos para ajudar que as multas fossem dessa magnitude. Tem outra tabela também, Gui, coloca outra tabela que mostra os valores pagos pelas empresas brasileiras. Olha isso, Agnello. Aí ele compilou, isso é do Eduardo Apio, do livro do Apio. Ele compilou as maiores multas pagas na história do capitalismo americano, né? A Odebrecht pagou a maior multa da história do capitalismo americano, de 3,6 bilhões de dólares, nesse tipo de multa. Você vê que quando você compila os vários tipos de sanções, a Petrobras pagou até mais. Mas nesse tipo de sanção contra grupos empresariais pela Foreign Corrupt Act, né? Aquela lei americana contra empresas. FCPA, né? Que é a lei extraterritorial deles. Aí tem as empresas aqui, várias empresas, as empresas brasileiras estão na frente. O que você acha disso, Agnello? Eu não tenho dúvida, Miguel, Yara, Ana, estamos diante aí do maior escândalo de corrupção do Brasil, da história do Brasil. Só que tem um agravante, que além do esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, eu vou explicar por quê, porque o Apio já tinha explicado isso, além disso, é envolto com atitudes de traição nacional, de ilegalidade gritante. Essas multas que a Petrobras pagou foi justamente por conta das delações premiadas. Então, esse juiz, com os procuradores, articularam isso com
com o advogado da Petrobras, em uma situação absolutamente inusitada, porque não eram os advogados contratados normais da Petrobras, mas foi um advogado especificamente para essa operação, e esses recursos foram encaminhados para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essas multas somadas, o Miguel mostrou muito bem, didático, chega a 20 bilhões, um saque à Petrobras. E como compensação, como propina, eles receberam 2,7 bilhões para uma fundação privada, que era essa tal dessa fundação, chama aqui Fundação Lava Jato, que era justamente para ser administrada por esses procuradores, por esse juiz. E só não vingou essa última parte porque o Supremo Tribunal Federal, assim, barrou, suspendeu essa operação escandalosa, que por si só já era muito grave. Só que com a denúncia do Apio, que foi ele que encaminhou, Miguel, isso justamente para a justiça, porque, por exemplo, esses recursos, os recursos fruto de multa das delações premiadas, esses recursos são recursos da União. São recursos da União. Esses recursos foram apropriados pelos procuradores, essa turma do Moro, para encaminhar esses recursos para a Petrobras. Isso já é uma ilegalidade brutal, porque eles não têm prerrogativa de decidir que recursos da União fossem para a Petrobras. A argumentação diversionista, mentirosa, era que estava repondo a Petrobras de seus prejuízos, quando, na verdade, eles estavam passando um recurso para a Petrobras, já combinado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para que esses recursos fossem para os Estados Unidos, que aplicaram várias multas da Petrobras, utilizando um dos maiores escárnios da legislação mundial, internacional, que é uma lei dos Estados Unidos com efeitos extraterritoriais. É uma lei para valer no Brasil, para aplicar uma multa no Brasil, uma multa na Petrobras, aplicar uma multa na Odebrecht, como você colocou muito bem, Miguel. Ou seja, a Odebrecht virou um dos alvos dessa conspiração contra o Brasil, porque estava desenvolvendo projetos como, por exemplo, o projeto do nosso submarino nuclear. Pronto, aí foi um crime maior. Além de ser uma das maiores empresas do mundo da construção civil, construção pesada, que competia, né, no mundo inteiro, em condições muito favoráveis, ganhando licitações das empresas americanas, etc. Então, olha só a gravidade desse caso, Miguel, Yara e os nossos ouvintes aqui no Jornal da Fórum. Eles desviaram um recurso que não era próprio deles, passaram para a Petrobras passou para os Estados Unidos, e os Estados Unidos devolveu uma parte, em torno de 20%, para que eles utilizassem esse recurso em uma entidade privada. Isso é de uma gravidade. Por que isso tudo, Miguel? Só para completar esse raciocínio, a gente debater um pouco mais isso. É que, para chegar a esse ponto, está explícito uma articulação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, FBI, etc., e o Departamento de Justiça, agindo no Brasil para interromper um projeto democrático brasileiro, um projeto de desenvolvimento nacional. Através desse juiz e desses procuradores que foram treinados, amestrados nos Estados Unidos, quando eles voltaram, e olha que o Apio conta isso também, porque ele foi convidado para lá, e ele conta quando ele chegou lá, que tinha um professor do FBI, ele veio embora. Mas eles os procuradores e o Moro,
foram adestrados lá nos Estados Unidos e, quando voltaram, utilizaram aqui a traição nacional, passando informações da Petrobras, compartilhando provas com o Departamento de Estado. Eles tiveram aqui no Brasil, fisicamente, procuradores dos Estados Unidos e agentes do FBI. Eles agiram aqui, junto com esses juízes e esses procuradores. Eles fizeram aqui investigação, inclusive participando de delações aqui no Brasil. Isso tudo sem autorização do Ministério da Justiça, como a lei exige. Tudo ao arrepio da lei. Isso já seria uma ilegalidade suficiente pelo gesto de traição nacional, de uma condenação brutal a esse juiz e esses procuradores. E foi feito tudo isso, eles colaboraram com os adversários. Os Estados Unidos estavam no papel deles, que é um papel sempre de exploração dos outros povos. Tem uma lei, que é essa lei que o FCPA, que o Miguel se referiu. Essa lei tem alcance extraterritorial. Eles investigam qualquer empresa que tenha tido qualquer relação com os Estados Unidos, por exemplo, ter utilizado um e-mail cuja sede da empresa é americana. Basta isso, eles aplicam multas brutais nas empresas para destruir empresas, para ganhar mercado, para valorizar as empresas americanas que são concorrentes das empresas que eles estão perseguindo, multando e destruindo, porque junto com a destruição econômica tem a destruição da imagem da empresa, fruto dessas investigações lá. Fala que tem corrupção e, portanto, aplica-se uma multa como a da Odebrecht, Miguel, que você falou, que é a maior multa que eles já aplicaram desde o início dessa legislação, dessa excrescência que o mundo jamais poderia concordar. E eles só fazem isso quando é para proteger as empresas americanas ou trazer recursos de outros países para os Estados Unidos. E usam os métodos mais cruéis possíveis, como fizeram com a Alstom francesa, que era considerada uma joia do povo francês, uma empresa de energia, e eles prenderam um executivo dessa empresa, fizeram todo tipo de tortura nos Estados Unidos, ameaçaram prender os principais dirigentes, e eles conseguiram privatizar a empresa na França, e essa empresa foi comprada pela General Electric dos Estados Unidos, por uma empresa americana que adquiriu a empresa francesa, uma estatal francesa que tem uma experiência de séculos. Então, olha só a gravidade do que é isso. Se eles fazem isso na França, aqui, eles fizeram através dos quinta coluna aqui do Brasil, com esse Moro e com esses procuradores, os Dallagnol da vida, etc., uma ação de traição nacional brutal. E agora, essa tese muito interessante, né, do professor Arthur, do Mato Grosso do Sul, uma tese de doutorado, mas o livro do Apio é uma leitura obrigatória para todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Tudo por Dinheiro, o nome do livro, que o Sávio Potter que escreveu, e esse livro, o Apio conta as barbaridades brutais, que ocorreu nesse período. Ele foi perseguido brutalmente, tentaram tirar ele da vara, tentaram primeiro não entrar, depois tirar, e ele foi que apontou que esses recursos eram recursos da União que estava sendo passado para a Petrobras, e a partir daí o caminho foi feito, porque os recursos foram para os Estados Unidos, enfraquecendo brutalmente a nossa empresa de petróleo. Não é só o recurso, Miguel, é a tentativa estratégica
E os Estados Unidos faz isso no mundo inteiro, até guerra eles fizeram isso no Golfo, com uma mentira que tinha armas nucleares para invadir o Kuwait. E, então, o Irã também, o Iraque. Então, isso eles fizeram também aqui, né, que é utilizar para enfraquecer a Petrobras. Só você pegar os dados de pesquisa da Petrobras, que investia 50 bilhões por ano em pesquisa, desenvolvimento, novas tecnologias. Nesse período, começou a Lava Jato, até no ano passado, até 22, a Petrobras investiu 15 bilhões e praticamente voltou a Petrobras de 2019, ou seja, só extração, tendo um prejuízo que a gente vai perder em anos de recuperação para as concorrentes petrolíferas, entre as quais americanas também, anos. Então, é um negócio estratégico de destruir. Tanto é que eu encerro dizendo o seguinte, ele como agia nas áreas estratégicas, não queria destruir, entrar na parte de petróleo para destruir o pré-sal, a distribuição do pré-sal, que depois do golpe mudou a distribuição do pré-sal, que tinha um percentual para educação e saúde, o monopólio da Petrobras. Conseguiram enfraquecer brutalmente a Petrobras financeiramente e deixou anos a Petrobras sem condições de fazer investimento. Fizeram isso também com som pesada. Fizeram isso, tentaram, e aí quase consegue fazer isso também na indústria de proteína animal, que dominamos o mundo também. E também na energia nuclear, que eles fizeram, fazendo uma acusação mentirosa para o almirante Otto, para poder destruir o projeto brasileiro não conseguiram, de energia nuclear, sobretudo o submarino nuclear brasileiro. Então, o Otto, que foi um herói, um corajoso, ele sabia que estava enfrentando uma barra pesadíssima, que é entrar nessa área nuclear, e os Estados Unidos não querem admitir que o Brasil tem um desenvolvimento do ciclo do urânio e do combustível, então viria para cima, como fizeram investigação, FBI, etc., e usaram os quinta-colonos do Brasil para destruir o nosso projeto e tentar destruir esse almirante, que foi uma carnificina que fizeram com ele, brutal, como fez também com vários brasileiros que eles tentavam destruindo o projeto de desenvolvimento nacional do Brasil. Agnello, agradeço a sua participação. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Está me ouvindo, Agnello? Está me ouvindo? Tá com som? Eu fiquei sem som. A gente está te ouvindo. Eu acho que o problema é lá com o Agnello. Deixa eu só destacar aqui, olha, que o Sálvio Cotter... Tá me ouvindo? Sim, estamos. O publisher do livro, né, do Eduardo Apio, ele manda um abraço a todos, diz que Agnello Queiroz, o melhor e mais injustiçado governador de todos os tempos, sei o que estou dizendo e pretendo provar em livro, em breve. Então, mais uma publicação aí no forno, né? Eu tenho que organizar aqui, desculpe, Yara. O Agnello não está ouvindo a gente, né? Agnello, não está ouvindo. Está ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo. Eu tirei o... Tá, Agnello, que eu tinha pedido para você entrar um pouco mais cedo, às 5 horas, aí você acabou entrando um pouquinho mais tarde, a gente está com a live meio cheia hoje, mas você é da casa, aí você volta outro dia para a gente continuar nosso papo. Com certeza, tá bom? Com certeza. Forte abraço. Muito obrigado aí, um grande abraço. Abraço, eu também, tchau, gente. Vou para a redação. Tchau, tchau. Tchau, Yarinha, até amanhã. Tchau, Agnello. Tchau, Yara. Tchau, Ana. Valeu. Tchau, Miguel. Um abraço. Abraço, boa semana. Gente.